Olá, eu sou Walter George, editor executivo de Conjuntura do jornal O Povo. Ao meu lado, o repórter Carlos Maza, que é do Núcleo de Conjuntura. Nós estamos aqui para divulgar e comentar os números da primeira pesquisa O Povo Datafolha da disputa de segundo turno em Fortaleza. E esses números são os seguintes. O candidato Roberto Cláudio, do PDT, aparece com 48%. O candidato Capitão Wagner, do PR, com 34%. Isso representa 59% dos votos válidos para Roberto Cláudio e 41% para o Capitão Wagner. O que é que esses números indicam na sua avaliação, Carlos Maza? Bem, os resultados da pesquisa agora elas são um pouco complicados para o Capitão Wagner, né? Porque não só o Roberto Cláudio conseguiu manter uma leve vantagem com que ele já vinha do primeiro turno, né? Não deixou que se tomasse uma onda que os candidatos, porque se esperava naturalmente que, como os outros votos eram de candidatos de oposição, que tivesse uma tendência que esses votos acabassem migrando para a candidatura do Capitão Wagner. Isso se mostrou que não aconteceu de forma tão acentuada. As duas candidaturas acabaram aí recebendo um pouco a adesão de eleitores do Heitor Ferrer e da Luiziane Lins. Então acaba ficando dividido. Mas um dado que também é bom para o Capitão Wagner é que ainda o cenário ainda é muito definido, né? Nós temos aí não só 10% de indecisos no número geral, como também tem 13% dos eleitores que admitem mudar de voto. Então, é um cenário daqueles, né, que a gente sabe que apesar de ele manter essa vantagem, conseguir segurar uma onda de migração para a oposição no início da campanha, nós sabemos que o segundo turno é outra eleição, é um contexto completamente diferente e acaba se acirrando muito mais. E com esse espaço de 10% de indecisos e de 13% admitindo mudar, fica naquela situação que pode tudo acontecer, né? É aquilo que a gente sempre diz sobre pesquisa. Pesquisa é importante, baliza, tem que balizar as decisões que os candidatos vão tomando ao longo da campanha, mas ela não decide a eleição, né? E com as características da campanha de segundo turno, como lembrou o Carlos Maza, evidentemente a eleição está longe de estar definida em Fortaleza. O que tem nesse momento, claramente, é uma vantagem para o prefeito Roberto Cláudio no seu projeto de reeleição. E outro dado da pesquisa que me parece explicar um pouco também essa situação de momento vamos dizer assim, a reprovação da gestão da candidatura Roberto Cláudio, quer dizer, a aprovação, na verdade, da gestão, que ela pula, né? Ela sai de, ela pula 16 pontos, não é isso? 16 pontos. Em agosto, no início da campanha eleitoral, ali no meio de agosto, 15 e 16 de agosto, ele tinha 34% Hoje, de aprovação. 50%, né? Agora 50%. Isso ajuda um pouquinho. E, por outro lado, também a rejeição, quer dizer, o ruim péssimo, que era 23, caiu para 11 no mesmo período. Isso acaba sendo um pouquinho uma explicação de toda essa situação. Mostra que nem só a campanha do Roberto Cláudio conseguiu melhorar a imagem dele com a população, através de propaganda de rádio e TV, colocação e divulgação das obras da gestão, como também os efeitos dos adversários, né, de tentar colar uma imagem de incompetência, talvez, de criticar a gestão, não conseguiu colar tão bem quanto o eleitorado. Isso aí se reflete muito, não só na avaliação, como no próprio desempenho do Roberto Cláudio. Outro dado que tem aqui muito interessante é que o Roberto Cláudio, nessa pesquisa, ele vence em todas as regionais de Fortaleza, menos na Regional 3, onde ele empata com o Capitão Wagner ali em 41% e 89%, e também ganha em todos os setores de renda, idade, escolaridade, menos no de idade de eleitores entre 25 e 34 anos. Nessa faixa eles empatam ali em 45 e 41. Né? Lembrando que isso não quer dizer nada de definição, ainda temos 10% de indecisos, 13 que admitem mudar, tudo pode acontecer, mas mostra que a avaliação do Roberto Cláudio, a campanha dele surtiu muito efeito, né, em melhorar a imagem dele nesse 1 mês e meio que a gente teve aí de ações em TV e rádio. A gente tem toda uma campanha de segundo turno ainda por acontecer, né? Evidentemente, como eu disse, esse tipo de avaliação, esse tipo de estudo, esse tipo de trabalho, de informação que é dada através da pesquisa, serve para os candidatos fazerem suas adequações ao momento. Evidentemente, isso determinará um tipo de postura da parte da campanha do Capitão Wagner e outro tipo de postura da parte do candidato à reeleição Roberto Cláudio, que nos últimos dias teve alguns apoios importantes, teve a posição do PT, que foi uma posição liberando. Isso pode até, inclusive, ser favorável, talvez, ao Capitão Wagner, né? Um novo fechamento de questão do partido. Então, assim, tem muita coisa na campanha para acontecer, mas essa primeira pesquisa, o Povo Datafolha, que é, na verdade, a primeira pesquisa, né, sobre o cenário da disputa do segundo turno, quer dizer, ela abre essa perspectiva, esse cenário, evidentemente, é de grande importância, está grande importância ao... Tem algum outro aspecto que você gostaria de mencionar? Você acha importante a pesquisa?
Uma outra questão que é muito interessante é essa história de que a gente vem de um primeiro turno que talvez, pelas mudanças na legislação eleitoral, pela diminuição do tempo de campanha que teve, provavelmente a campanha que as pessoas menos se interessaram, né? Você tem ali até pouco menos de uma semana para até o dia da eleição, a grande maioria do eleitorado estava muito pouco interessado e muito pouco dentro dos debates. E no segundo turno isso tende a mudar, né? Já como fica polarizado entre duas candidaturas, a gente tende a ter uma adesão muito maior, então um tipo de movimento que às vezes parece inesperado aí, pode acontecer sim, reforçando, mas claro que o prefeito Roberto Cláudio tem aí uma vantagem boa, né? Não só por estar na frente estatisticamente, como também por ter conseguido evitar que os adversários impusessem uma agenda, né? Tanto para a sociedade, de crítica dele, de reversão, rejeição ao governo dele, que é o que a gente vê ao contrário, né? Ele conseguindo melhorar os índices. Então vamos ver quem é que tira proveito dessa característica, desse momento da campanha, como lembrou a Márcia, que as pessoas vão prestar mais atenção. Então, vamos ver qual dos candidatos saberá tirar melhor proveito. Lembrando que a pesquisa ouviu 864 pessoas, né, entre quinta e sexta-feira passada, e tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Todos os detalhes dessa pesquisa, mais análises na edição deste domingo do Jornal Povo, em seu segundo clichê.